Muito boa tarde. Retomamos a mostra dos fundos europeus. Chamo ao palco a nossa apresentadora Marta Sobral. Continuamos também com a apresentação dos pitches, desta vez do Açores 2030. Gostaria de chamar para palco Nuno Melo Alves, gestor do Açores 2030. Paulo Teves, diretor do Gabinete de Gestão da marca Açores. E Duarte Pimentel, diretor executivo da Terinov. Muito obrigada aos nossos oradores e também gestor do programa convidado para aqui debatermos o pitch dos projetos Açores 2030. Passo desde logo a palavra a Nuno Melo Alves, gestor do Açores 2030, para nos falar em que é que consistiram estes projetos. Muito bem, poderá o púlpito. Muito bem. Temos o comando aqui. Muito bem. Muito boa tarde. De uma forma rápida, os slides que tenho são mais focados no 2030. Em relação ao 2020 e também ao 2030, gostaria de começar por dizer o seguinte: nós temos sempre um desafio adicional na região, que é a descontinuidade territorial, o que efetivamente traz-nos dificuldades acrescidas. As infraestruturas, os investimentos com ou sem fundos, têm que ser sempre multiplicadas e replicadas, ou seja, nem todas as ilhas têm um hospital, só algumas é que têm, centros de saúde têm que ser replicados em várias ilhas, escolas também, o que implica, além do acréscimo dos investimentos necessários, um acréscimo também nos custos de manutenção e na falta de economias de escala, sobretudo neste respeito, porque efetivamente fazer uma escola dimensionada para um grupo restrito de alunos, mas que é absolutamente necessária porque naquela ilha não há outra alternativa, de facto acarreta um conjunto de sobrecustos e impede qualquer tipo de economia de escala. E, portanto, desse ponto de vista, dizer que o 2020 cumpriu com os objetivos a que se propunha, conseguiu aproximar a região com investimentos desta natureza. Conseguiu também colmatar aquilo que é o segundo grande desafio decorrente deste primeiro, que tem a ver com a mobilidade dos açorianos, entre ilhas e entre as ilhas e o continente, com investimentos também cofinanciados pelo Fundo de Coesão em portos, em infraestruturas aeroportuárias, em medidas inclusive da mobilidade com a própria verba específica da RUP. Em relação ao 2030, aqui dizer que tem uma dotação de 1.140 milhões de euros, dos quais repartidos em várias áreas, nos 5 objetivos temáticos, nas prioridades políticas do programa, e que eu aqui foquei um bocadinho mais na visão do 2030 em verbas disponibilizáveis ao setor privado e ao investimento privado. Isto porquê? Por muito que nós gostaríamos de receber mais câmaras ou um ministério ou outra coisa qualquer a nível da administração pública do país, acho difícil que alguma câmara queira mudar a sua sede para lá ou que algum ministério vá para lá parar e, portanto, os investimentos públicos estão condicionados à geografia e às entidades locais. Do ponto de vista dos investimentos privados, pese embora também tenham esse condicionamento, é mais fácil, mediante a falta de restrições políticas para esse efeito e, portanto, também mediante a facilidade com que uma empresa ou uma entidade empresarial consegue criar uma nova filial ou uma estrutura participada na região e ter, de facto, acesso a alguns apoios. Portanto, na prioridade 1, cerca de 21,5 milhões de euros, na 1.2, 21,3 milhões de euros, e, finalmente, na 1.3, através do sistema de incentivos Construir 2030, com uma verba de quase 192 milhões de euros. Em termos dos projetos que aqui trazemos, e um pouco na lógica do que referi há pouco, são projetos destinados, que foram apoiados no 2020, destinados a melhorar as condições de contexto e dinamizar a área empresarial, especialmente. Também algumas áreas públicas beneficiam indiretamente ou diretamente disto, mas focados naquilo que podem ser os investimentos dinamizadores
a investigação em áreas temáticas de desenvolvimento alinhados com a RIS3, etc., e que nos possam proporcionar condições de desenvolvimento adicionais. Assim passaria a palavra agora aos outros dois colegas. Muito obrigado. Muito obrigada. E depois de ouvirmos o gestor do Açores 2030, Nuno Melo Alves, passo a palavra a Paulo Teves, diretor do Gabinete de Gestão da marca Açores, para nos falar então deste projeto. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde. Quero agradecer o convite da Autoridade de Gestão dos Açores por ter convidado a marca Açores a estar aqui presente para apresentar um pouco aquilo que foi algo idealizado em 2015 e que, neste momento, é considerado, e não em causa própria dizer, mas é considerado um dos sucessos das marcas territoriais. A marca Açores é uma marca territorial que foi criada há mais ou menos 10 anos para, de alguma forma, corresponder àquele desafio que aqui o seu diretor regional disse bem, que é a nossa geografia. De alguma forma, tentar promover os Açores num todo, de uma forma identitária, mas que fosse, de alguma forma, também respeitadas as especificidades de cada ilha. E aí foi criada esta marca Açores, para destacar aquilo que é os atributos essenciais dos Açores, a natureza, a sustentabilidade e, acima de tudo, uma forma muito própria de se saber fazer. E aí começámos por certificar produtos, com maior destaque para o produto alimentar, e neste momento trabalhamos com 307 empresas das 9 ilhas dos Açores, num universo de 6.400 selos. Produtos alimentares, produtos não alimentares, artesanato, serviços relacionados com o turismo, porque aliar aqui o produto ao produto turístico, não é? Que é o produto alimentar extremamente importante, e também aos estabelecimentos. Foi feita essa primeira fase, uma parte da certificação, e depois todo o trabalho tem a ver com promover, fora do espaço arquipelágico, os Açores no seu todo. Quando nós estamos a promover a marca Açores, estamos a promover, são as 309 empresas, os 6.500 selos que nós temos, para que possam atingir novos mercados, novos públicos, consolidar presença em alguns outros mercados. Acima de tudo, foi um projeto, atualmente é uma equipa da administração pública, pertence a uma determinada secretaria regional, e tem delegações em várias ilhas e aqui mesmo no continente português, porque é um trabalho que fazemos muito, que é promover aquilo que são os produtos e os serviços dos Açores neste mercado nacional, em especial aqui o continente. Neste momento não tem qualquer financiamento comunitário, é o orçamento da região autónoma dos Açores, mas que foi extremamente importante para dar o pontapé de saída, e hoje em dia é sem dúvida um sucesso em termos de marcas territoriais. A marca Obrigado. Açores conhecida. Muito obrigada também por esta explicação, Paulo Teves. Passamos agora para Duarte Pimentel, que nos vai falar sobre o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. Muito bem, antes de mais, boa tarde a todos. É sempre um desafio falar pós-almoço, mas vou tentar captar a vossa atenção de alguma forma e também pedir-vos desde já desculpa se de alguma forma me entusiasmar nesta comunicação, porque é um tema que me diz bastante e é uma iniciativa que tenho estado desde a primeira hora a liderar e, portanto, às vezes entusiasmo-me um bocadinho a falar sobre o TERI9, mas vou tentar ser sucinto. Até porque os meus colegas fizeram... Eu estou aqui para isso. Muito bem. Até porque os meus colegas fizeram um excelente trabalho de me pôr a pressão de fazerem a apresentação da Autoridade de Gestão e da marca Açores em menos de 2 minutos. Portanto, eu vou roubar um bocadinho mais tempo, mas vou tentar ser sucinto. Antes de mais, vou-vos passar um breve vídeo só para dar alguma contextualização do TERI9, o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, mas, acima de tudo, queria-vos dar 2 notas prévias. Os números que vão ver neste vídeo já não estão atualizados. Como vocês sabem, as infraestruturas como os parques de ciência são altamente dinâmicos e têm um turnover muito associado de entradas e saídas de colaboradores, de empresas, de projetos. Portanto, eu, no fim da apresentação, darei-vos os números já à data 2, ok? E, para além disso, fazer um bocadinho aqui, permitam-me o estrangeirismo, fazer aqui um bocadinho o set da scene, porque o que vocês vão ver apresentado aqui está a acontecer numa ilha que tem 52 mil pessoas, ok? Dados dos últimos censos de 2021, que comparam com sensivelmente 236 mil habitantes nos Açores. Dá nota que a nossa ilha, desde o recém-nascido até aos que estão em fim de vida, cabe num estádio de futebol. Okay? É preciso ter isto em consciência,
isso não nos traz qualquer tipo de constrangimento de um ponto de vista daquilo que é a nossa capacidade de colaborar e competir internacionalmente, mas é preciso saber onde é que estamos e qual é que é o nosso starting point. Dando este setting da SIN, vou-vos passar um vídeo institucional do Terinov e em seguida vou-vos apresentar em maior detalhe aquilo que é a nossa organização e como é que temos gerido. Located on Terceira Island in the heart of the Atlantic Ocean, Terranove is at the forefront of technology-based entrepreneurship in the Azores. Terranove was born to make it happen. We exist to be the place to be if you are a student, a scientist, a researcher, or an entrepreneur. We are the reference technology business incubator in the Azores. This is what Google says, not us. We support entrepreneurs and researchers in developing new ideas and transforming innovative projects into business realities. Some of the most innovative work is taking place right here in our ecosystem, and our numbers prove it. So this is our achievements. Progress together with our partners. We provide privileged access to the best opportunities of networking and investment. We strive to go beyond the perceived limitations of being located in an outermost region. We speak your language here. So grow your idea out of Terceira Island, out of the Azores, out of Portugal, out of Europe, and into the world. Welcome to Terranove. Portanto, apresentamos aqui dentro das duas dimensões. Portanto, o parque tem uma dimensão de Research, Development and Innovation muito séria, com equipas de investigação que agregam a cerca de 50 pessoas, e depois tem aquilo que é a componente de apoio à incubação e desenvolvimento empresarial de base científica e tecnológica. E o nosso dia-a-dia resulta exatamente disto. Nós somos, acima de tudo, e fomos financiados, a obra do Terinov e aquilo que é a operação do Terinov para esse efeito, somos, acima de tudo, uma infraestrutura que procura implementar um conjunto de políticas públicas ao nível da ciência, da transferência de tecnologia e da inovação, mas, acima de tudo, faz aquilo que está ali destacado. O que nós fazemos, acima de tudo, é promover, facilitar e mediar aquilo que é a interação entre a academia e o tecido empresarial. Como vocês sabem, muitos de vós já tiveram certamente esta experiência, aquilo que são os timings, as necessidades e as abordagens aos problemas da academia muitas vezes não são compatíveis com aquilo que são os timings, as necessidades e as abordagens do tecido empresarial. E o nosso trabalho muitas vezes é de servir quase tradução simultânea entre estes dois vetores da sociedade e essencialmente daquilo que é o desenvolvimento científico e tecnológico. Portanto, no dia-a-dia o que nós fazemos é pôr esta gente à mesa, fazer com que eles se entendam uns aos outros e que possam trazer benefícios de forma sinergética. Como já vos expliquei, nós teremos 3 grandes eixos de atuação, portanto, esta questão de investigação, desenvolvimento e inovação é algo que está na ADN e no nosso dia-a-dia, por isso é que somos essencialmente um parque de ciência. Os parques de ciência às vezes tendem a desvirtuar em business centers, fazem parte do ecossistema empreendedor e empresarial, mas é preciso ter ciência in situ e com equipas de investigação in situ para que os processos de transferência de tecnologia e conhecimento possam acontecer. Trabalhamos 3 grandes áreas estratégicas, portanto trabalhamos a agroindústria, setor primário e crítico nos Açores, trabalhamos as indústrias culturais e criativas e as tecnologias de informação e comunicação, um bocadinho nesta ótica de aportar valor também àquilo que é a agricultura, nomeadamente através da agricultura de precisão, da agricultura 4.0 e daquilo que é uma maior eficiência na produção agrícola num território que é arquipelágico, que é limitado de um ponto de vista geográfico e que todas as parcelas de terreno têm que ter rentabilidade financeira. Portanto, não há grande espaço a experimentação in situ que não traga algum retorno. As indústrias culturais e criativas aportam também aqui, e exemplo disso é o alinhamento com a marca Açores, também a trazer valor acrescentado de um ponto de vista de branding, de packaging, àquilo que é o produto de extrema qualidade que os Açores têm. Nós trabalhamos para toda a gente, queremos dar um enfoque especial cada vez mais aos alunos. Temos connosco unidades de investigação da Universidade dos Açores que já começam a lecionar e a dar aulas práticas dentro do Terinov, porque nós temos uma componente laboratorial forte e queremos cada vez investir mais nesse setor. E agora sim vou-vos mostrar os números à data 2, que acho que são sempre importantes. Portanto, nós numa ilha com as condições que temos, somos capazes neste momento de estar a acompanhar e a dar apoio a 86 projetos, sendo que estamos a falar de 69 de natureza empresarial e 7 entidades científicas. Que seja breve, Duarte, para não haver disparidades de tempo. 307 pessoas. Passaria tudo, aqui alguns reconhecimentos que nós temos tido.
E deixaria esta nota final de que somos 86 entidades apoiadas por nós, 307 utilizadores de 12 nacionalidades, 25 doutorados em contexto empresarial, portanto não estão na academia, estão em contexto empresarial, mais de 60% porque nós vendemos é serviço e conhecimento, mais de 2 milhões de euros investidos por fundos de capital de risco e 35 parceiros nacionais e internacionais na nossa esfera de influência. As nossas pessoas vêm destas geografias. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo Pimentel, Paulo Teves e Nuno Melo Alves, que apresentaram aqui de forma muito breve, mas ficou aqui literalmente o essencial daquilo que são os pitches dos projetos Açores 2030. Uma salva de palmas para os nossos oradores e também para o gestor deste programa Açores 2030.